A paz, meu amado, minha amada, estamos aqui mais uma vez gravando esse pequeno áudio para compartilhar algo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas antes, vamos adorar o Senhor. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É sempre bom começarmos tudo no nosso dia louvando e glorificando o nome do Senhor, né? Sem mais delongas, vou direto ao texto. O texto está em Isaías 6, versículo 5. Uma palavra que sempre quando eu li, ela me causou estranheza ao ver que Isaías colocava de duas formas a questão de lábios impuros e impuros lábios, e isso me incomodava e eu até então não tinha conseguido ter o entendimento, até que essa semana, meditando nesse texto de madrugada com o Senhor, e ele me esclareceu algumas coisas, me dando o entendimento de algumas coisas que ele queria falar comigo. E eu estou compartilhando com vocês agora, não para minha exaltação, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Diz assim o texto: Então disse eu: Ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu ficava sempre incomodado com esse texto, querendo entender por que Isaías tinha colocado dessa forma. E ao estar em meditação com o Senhor, ele me esclareceu que quando Isaías coloca que ele é um homem de lábios impuros e o povo é um povo de impuros lábios, ele me apontou na direção de que ele já tinha tido uma experiência, um entendimento com o nosso Deus, com Deus maravilhoso e poderoso, de uma forma diferenciada. Ele percebia a grandeza do nosso Deus, a sua realeza, a sua majestade, a quem ele era servo e a quem o Senhor tinha todo domínio, total controle de tudo. E o povo não. O povo era um povo de impuros lábios. Eles não tinham a percepção do que estava por dentro, da impureza que havia dentro do coração deles, das iniquidades que havia dentro deles, e eles falavam da boca para fora, eles idolatravam, eles se perdiam, no quanto Isaías não. O impuro estava por dentro, ele já tinha reconhecido o quanto ele era pequeno, o quanto ele era limitado e o quanto ele estava equivocado cada vez mais nos caminhos do Senhor. Então, quando é colocado dessa forma, ele consegue perceber como o povo estava perdido. E aí vem um serafim, coloca, vou sintetizar um pouco, coloca uma brasa viva tirada do altar na boca dele e diz para ele que os pecados dele foram purificados, que as suas iniquidades tinham sido perdoadas. Então aí o Senhor fala para mim. O Senhor faz aquela pergunta: a quem enviarei? Aí ele diz: envia-me a mim. E quando ele diz envia-me a mim, o Senhor dá a diretriz, o que ele ia fazer. Mais uma vez, tenho que sintetizar porque não dá tempo para fazer uma palavra tão longa. Então, o Senhor dá para ele a direção dele falar com o povo
explicar ao povo, mas o Senhor é claro com ele, que o povo não entenderá, não verá com seus olhos, nem ouvirá com seus ouvidos. Que o povo continuaria vagando na escuridão de seus pensamentos. E aí ele fica triste, aí ele pergunta ao Senhor: até quando, Senhor? Aí o Senhor fala para ele: até quando as cidades sejam assoladas, até quando as cidades sejam esvaziadas e todo o povo venha ficar em total desamparo. Mas o Senhor dá uma luz para ele. O Senhor diz, é o que está no versículo 15: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Ele está se referindo ao povo. Que se o povo, pelo menos a 10ª parte do povo, a 10ª parte não do povo numérico, mas do povo, ele dentro de si, se pelo menos ele sabe das nossas iniquidades, ele sabe das nossas falhas, dos nossos erros, mas se pelo menos 10% a gente continuar focado no Senhor, em adoração, em oração, ele nos restaura, ele nos faz novamente ter vida. E a vida é caminhar em sua presença. Se nós, dentro de nós, pelo menos a 10ª parte estiver latente, buscando ao Senhor, que cometemos erro, todos nós sabemos, que pecamos, todos nós sabemos, mas nós precisamos, dentro de nós, ficar imbuído em querer louvar e glorificar o nosso Deus, que se nós assim o fizermos, primeiro como pessoa, como indivíduo, e depois como todo, como a igreja, como ele nos restaura, tanto o ministério, quanto vida social, quanto vida familiar. Ele cuida de nós. Hoje, hoje, nós estávamos de madrugada comentando com o Senhor, conversando com o Senhor, eu e minha esposa na nossa oração de madrugada, e apresentamos ao Senhor a questão que nos encontrávamos, a debilidade financeira que nós estávamos passando e as dificuldades para ir à sua casa, para ir ao seu reino e para a honra e glória do nosso Deus, quando nós acordamos, para espanto nosso, uma coisa que nós já havíamos perdido, um auxílio emergencial da minha esposa que não tinha caído, ela foi verificar e tinha lá R$ 1.200, dando condição da gente ir para a casa do nosso Deus, dando condição da gente buscá-lo com excelência. Um maná desse dia. Ele vai cuidando assim, passo a passo, aos poucos, fazendo com que cada dia nós possamos viver o sobrenatural dele. A minha oração nesse dia é para que nós possamos dar pelo menos os 10%, para que ele possa nos restaurar, para que ele possa nos renovar, nos reavivar. Aviva-nos, Senhor, no meio dessa grande obra. É essa a minha oração nesse dia, que a gente possa, não só nós, a igreja, o ministério, a população, o povo, todos nós, que nós possamos dar pelo menos esse 10%, e que a minha boca, a tua boca, a boca da minha esposa, possa ser o fator preponderante que vai avivar, que vai ativar aquele 10% do povo que anda perdido, para que ele possa repastar como carvalho e azinheira, para que ele possa fazer com que nós venhamos buscá-lo com excelência, para que nós venhamos cada vez mais nos entregar à sua presença, adorando, exaltando e glorificando o nome poderoso do nosso Deus. Porque nós temos que querer, meus amados. O livre-arbítrio é uma questão preponderante nessa. Nós temos que fazer de vontade própria. É como disse aqui Isaías.
As palavras podem não surtir efeito, mas se dentro de nós, que não seja pela minha imposição ou pela sua, ou para de ninguém, mas que nós possamos ativar pelo menos esses 10% para que o povo possa entregar a adoração devida ao nosso Deus e ele então restaurar, reviver, mas tem que ser de vontade própria, tem que partir do povo. Como ele falou, a cidade será assolada, as casas serão esvaziadas e o povo se afastará dele. Mas se pelo menos uma parte daquele povo, uma 10ª parte ficar, ele restaura todo mundo. Se eu e você puder ser essa 10ª parte, se eu e você puder ser esses 10%, se eu e você puder ajudar a outros a ativar esses 10%, todo mundo é exaltado, todo mundo é restaurado. Mas depende da minha e da tua perseverança em continuar buscando, mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que a cidade seja assolada, mesmo que pareça que não há expectativa, que não tem perspectiva nenhuma. Mas o nosso Deus, como foi hoje um alento na minha casa, para mim e para minha esposa, nós erguemos a nossa cabeça e continuamos caminhando, buscando e crendo que o nome do Senhor será glorificado na minha e na tua vida. Meus amados, eu desejo para vocês uma semana abençoada, cheia da presença do nosso Deus, e que o nome dele seja glorificado. Que a sua casa vive bem, que seus filhos sejam libertos, que a enfermidade vá embora, que você tenha condição de ir à casa do Senhor, manter com dignidade a sua casa, a sua família, aquilo que estava perdido seja encontrado, como foi hoje para a gente, algo que a gente não esperava. Essa é a minha sincera vontade, e são os desejos da família Jesus Prazeiro, que aqui compartilha com vocês mais uma palavra de encorajamento, uma palavra de determinação, uma palavra de livre-arbítrio que nós temos que buscar, nós temos que nos esmeirar para estar sempre na presença do Senhor. Uma semana abençoada. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus.